continuando nessa terceira parte, agora a gente mergulha na resposta da Igreja Católica, né, ao avanço da Reforma Protestante. O foco aqui vai ser a Contra-Reforma e, olha, um ponto bem específico, a criação e a ascensão meteórica de uma ordem, os jesuítas, Companhia de Jesus. E claro, tudo baseado nas fontes que a gente analisou, só para a gente lembrar o cenário. A reforma estava crescendo, ganhando muita força na Europa. Isso mexeu com tudo, né? Não só com as doutrinas antigas, mas com a própria autoridade do Papa. A Igreja Católica sentiu que precisava reagir de forma organizada. Exato. E o interessante que as fontes mostram é que, no começo, a reação foi mais na força bruta, digamos. Tipo repressão mesmo. Isso. Mencionam o John Huss, queimado bem antes de Lutero, né? O Tyndale, que traduziu a Bíblia, também teve um fim trágico. Só que essa abordagem parece que não estava dando conta de frear o movimento protestante. Tinha uma força própria ali. Então, tiveram que mudar o plano. Tiveram. E aí que entra a Contra-Reforma com mais força. As fontes pintam ela não só como uma defesa, mas quase como um contra-ataque, sabe? Político, religioso, bem articulado. O foco mudou um pouco da repressão pura para um embate mais no campo das ideias. Intelectual mesmo. Ok, vamos desdobrar isso então. Como era esse confronto de ideias? Pelo que entendi das fontes, a Igreja colocou seus melhores teólogos para investigar a fundo a teologia protestante que estava surgindo. Achar os pontos fracos, né? Exato. Procurar inconsistências, argumentos que pudessem ser derrubados. E um ponto que os católicos exploraram bastante, segundo o material, foi a própria divisão dentro do campo protestante. Como assim? Bem, eles perceberam que, mesmo com o lema sola escritura, a ideia de que só a Bíblia é a autoridade final, diferentes grupos protestantes, eles interpretavam as coisas de jeitos diferentes. E isso, para os católicos, como descrito nas fontes, era um sinal de fraqueza, sabe? Tirava a força daquela ideia de uma verdade única vinda só da Bíblia. Faz sentido essa linha de raciocínio. E tem algum exemplo mais prático desse tipo de debate? Tem sim. As fontes citam um que foi bem famoso, o debate de Leipzig. Foi um confronto público pesado entre o Johann Eck, um teólogo católico muito bom, e o próprio Martinho Lutero. Lutero em pessoa! Ele mesmo. E a fonte descreve um momento chave. O Eck teria perguntado para o Lutero sobre guardar o domingo. Se o sola scriptura era para valer mesmo, por que os luteranos guardavam o domingo, que era mais uma tradição da igreja, e não o sábado, que está lá no Antigo Testamento? Uma pergunta direta na aplicação do princípio base de Lutero. Exatamente. E, segundo a fonte, o Eck apertou ele nesse ponto. Diz que guardar o domingo provava que, na prática, até os reformadores dependiam da tradição da igreja, e não só da escritura. A fonte diz que Lutero ficou meio sem resposta ali, naquele debate específico, para essa questão do dia de guarda usando só a Bíblia. O Eck usou isso como uma vitória, claro, mostra bem a estratégia intelectual. E nesse clima todo de debate teológico, de busca por táticas melhores, aí surge uma nova força, né? Uma organização que virou a ponta de lança da Contra-Reforma segundo as fontes. Correto. A Companhia de Jesus, os jesuítas. Fundada por Inácio de Loyola, um espanhol com um passado militar, e o Papa aprovou por volta de 1540. As fontes são claras, essa ordem ganhou uma importância gigantesca muito rápido. E qual era a missão deles? O que eles queriam alcançar exatamente? Olha, as fontes falam de dois objetivos principais, bem grandes e ligados um no outro. Primeiro, combater a reforma protestante. E não só na religião, mas na política, na economia. Destruir mesmo. Era vista como uma ameaça total. E o segundo? O segundo, que era essencial para o primeiro, era restaurar a supremacia do Papa. No mundo cristão todo e, se possível, no mundo inteiro. A autoridade papal tinha que ser inquestionável de novo. Um objetivo dependia do outro, entende? Para restaurar o Papa, tinha que derrubar a reforma. Uma tarefa gigantesca e o jeito como as fontes descrevem os jesuítas é impressionante. Falam de gente inteligentíssima, estrategistas natos. Sim, a imagem que fica é de uma organização muito poderosa.
Descrevem eles como intelectuais de ponta, mestres na argumentação, que iam atrás dos melhores especialistas em tudo para se fortalecerem e agiam com método, com disciplina, com uma visão de futuro que deixava até os inimigos de boca aberta. Não eram só padres, eram soldados intelectuais, sabe? Estrategistas. E como eles agiam na prática? Quais eram os métodos que as fontes mencionam? Era uma abordagem com várias frentes, e muitas vezes bem discreta, de infiltração mesmo. Um campo era a economia. Falam de jesuítas agindo como comerciantes, consultores financeiros, para entrar nos círculos de poder e entender como as coisas funcionavam. Outro campo vital, a educação. Ah, as famosas escolas jesuítas. Exatamente, investiram pesado nisso. Criaram colégios, universidades de primeira linha na Europa e no mundo todo. O objetivo não era só formar católicos leais a Roma. Era criar um padrão intelectual que batesse de frente com o protestante, sabe? Moldar as cabeças das futuras gerações. E, talvez o mais direto, eles atuavam nos governos. Como assim nos governos? Tentavam virar confessores de reis, conselheiros políticos, diplomatas. A ideia era influenciar as decisões lá de dentro, entende? Tanto no nível local quanto nas grandes cortes. Moldar as sociedades, as políticas, para alinhar tudo com a Igreja Católica e o Papa. Era um plano de longo prazo para reconquistar tudo. Corações, mentes e o poder. Nossa, atuando em todas as áreas, então isso devia gerar atrito, imagino. Com certeza gerava. As fontes falam que essa influência toda, essa atuação nos bastidores, criava muita desconfiança, muito conflito. Uma das fontes até cita o caso do Japão. Lá, a presença e a ação dos jesuítas se metendo em brigas locais teriam ajudado a criar um clima tão instável que acabou com eles expulsos e uma perseguição terrível aos cristãos que durou séculos. É um caso extremo, claro, mas mostra como a eficiência deles também podia gerar reações bem fortes. E essa atuação toda dos jesuítas se liga com aquele grande evento da época, o Concílio de Trento, certo? Diretamente. O Concílio de Trento, que rolou com interrupções ali entre 1545 e 1563, foi o marco da Contra-Reforma em termos de doutrina e disciplina. E as fontes indicam que os teólogos jesuítas foram figuras-chave ali nos debates, ajudaram a escrever as decisões finais. Estavam na linha de frente defendendo a posição católica. E o que foi decidido de mais importante nesse concílio, segundo as fontes? Olha, Trento foi bem direto em pontos cruciais. Primeiro, bateu o martelo rejeitando as doutrinas principais da Reforma. A justificação só pela fé, a autoridade só da Escritura. Foi uma linha divisória clara. Certo. Segundo, e complementando isso, o concílio reafirmou, contudo, a importância da tradição católica. Os ensinamentos, as práticas, as interpretações da Igreja ao longo dos séculos. Isso foi colocado como fonte de autoridade divina, junto com a Escritura, ou até, dependendo da interpretação nas fontes, acima dela. E também confirmou a autoridade dos padres da Igreja, os grandes teólogos antigos. Então, enquanto os protestantes diziam só a Escritura, Trento basicamente respondeu Escritura e tradição. Exatamente, essa foi uma das grandes diferenças que se consolidou ali. E, por último, o concílio criou os anátemas, que são basicamente maldições formais, condenações pesadas contra quem seguisse as doutrinas protestantes, chamadas de heresias. Foi uma declaração de guerra teológica que cimentou a divisão da cristandade ocidental. Falando em estrutura de poder, as fontes mencionam uma figura curiosa dentro dos jesuítas, o superior geral, que chamavam nos bastidores de Papa Negro. O que dizem sobre ele? Esse apelido, Papa Negro, segundo as fontes, não tem nada a ver com cor da pele. Tem a ver com a batina preta e simples que eles usavam. E mais ainda com o poder enorme que esse líder exercia, mas de forma discreta, sabe? Nos bastidores. Diferente do Papa Branco, o Papa de Roma, que é a figura pública. O superior geral seria o chefão máximo dos jesuítas, com autoridade quase total dentro da ordem, agindo de forma estratégica e muitas vezes secreta. As fontes sugerem que essa liderança centralizada e discreta era um dos segredos da eficiência deles. E essa eficiência vinha também da disciplina interna, pelo que eu li. Sem dúvida, as fontes descrevem um treinamento muito rigoroso, quase militar.
Uma fonte até compara o preparo e a obediência jesuíta com a dos fuzileiros navais americanos, os Marines, para destacar a dedicação total à missão. E a base de tudo era a obediência, cega, total aos superiores e, no fim das contas, ao Papa e aos objetivos da ordem. Pediam para os membros anularem a própria vontade, virarem instrumentos perfeitos. Tem até uma frase em latim numa fonte atribuída ao Loyola, que resume isso. Perinde a cadáver. Obedecer como um cadáver, sem questionar. Essa ideia de obediência total leva a um ponto bem controverso e pesado que as fontes trazem. O tal juramento jesuíta, que chamam também de quarto voto ou voto de sangue. É muito importante a gente reforçar aqui. O que vamos descrever agora vem diretamente do conteúdo das fontes que a gente analisou. Sim, essa ressalva é fundamental. As fontes citam trechos que supostamente seriam desse juramento secreto feito por um grupo especial dentro da ordem. Nesses trechos, o jesuíta prometeria de novo obediência total como um cadáver. E o mais chocante, o juramento como descrito ali teria a promessa de fazer uma guerra implacável, secreta ou aberta contra todos os hereges, os protestantes e os liberais. O objetivo, claro, seria extirpá-los e exterminá-los da face da terra. Nossa, a linguagem é muito, muito forte. E as fontes chegam a detalhar os métodos? Detalham. E aqui, de novo, muita cautela, estamos relatando o que está nas fontes. Elas descrevem que o juramento falaria de métodos de violência extrema, sem se importar com idade, sexo ou condição. A lista é horrível, inclui táticas brutais de execução e tortura, mas também métodos secretos para agir quando não dava para usar a força abertamente. Secretamente usar o cálice de veneno, o cordão de estrangulamento, o aço do pinhal ou a bala de chumbo. Uma das fontes até diz que uma versão completa desse juramento estaria registrada nos Anais do Congresso dos Estados Unidos lá de 1913. Mas repetimos, isso é o que está nas fontes analisadas. A autenticidade e se isso realmente foi aplicado historicamente é algo muito debatido e negado pela ordem jesuíta e por muitos historiadores. Exato. É um material explosivo. E sendo real ou uma invenção dos inimigos deles, ajudou muito a criar essa imagem controversa dos jesuítas ao longo dos séculos. E essa polêmica teve consequências práticas. As fontes dizem que a Companhia de Jesus foi expulsa de dezenas de países em várias épocas. Uma fonte fala em 83 países e territórios. Essas expulsões, segundo a interpretação dada ali, seriam resultado direto da percepção de que a ordem era uma ameaça. Seja pela influência política demais, por acumular riqueza, pela lealdade principal ao Papa, visto como um poder estrangeiro, ou pela suspeita de conspirações, alimentada por textos como esse suposto juramento. Então, resumindo o que as fontes apresentam, temos a Contra-Reforma como essa resposta católica, complexa, intelectual, política, religiosa à Reforma. E aí, dentro disso, os jesuítas surgem como essa ferramenta super especializada, disciplinada, eficiente, com a missão clara de reverter a Reforma e trazer de volta o poder do Papa no mundo todo. Os métodos deles, que iam da educação à influência política e econômica, e essa estrutura de comando centralizada e secreta, trouxeram muito sucesso, mas também muita polêmica, desconfiança, reações fortes, simbolizadas por essas expulsões e pela existência nas fontes desse juramento tão extremo. Precisamente. Entender essa dinâmica, a Contra-Reforma e o papel central dos jesuítas, como as fontes que a gente viu descrevem, é fundamental. Cria o cenário, sabe? Para a gente entender as tensões, os conflitos, as interpretações teológicas, as jogadas políticas que vieram depois, nos séculos seguintes. Isso moldou não só a história religiosa, mas a história política e cultural do Ocidente e do mundo. As ações e a fama da Companhia de Jesus, justas ou não, deixaram uma marca profunda. Nossa análise continuará na próxima parte, explorando como essas dinâmicas se desdobraram. Continuando nessa parte da nossa análise, vamos mergulhar numa mudança de perspectiva que, segundo o material que a gente analisou, reverberou profundamente na teologia cristã. Uma mudança e tanto, né? Exato.
Estamos falando da redefinição da figura do anticristo, uma ideia impulsionada por teólogos jesuítas que acabou tendo um alcance assim surpreendente. É uma história com reviravoltas intelectuais mesmo. Vale a pena investigar. O nome-chave nessa história é Francisco Ribeira, um jesuíta espanhol lá do finalzinho do século XVI. Certo. E o que ele propôs exatamente? Bom, ao comentar o livro do Apocalipse, ele propôs uma interpretação que hoje a gente conhece como futurista. Futurista. Explica melhor. A ideia central de Ribeira era que o anticristo não seria um sistema, tipo, uma entidade presente ao longo da história da igreja, como muitos pensavam na época, sabe? Sei, a visão mais histórica que os reformadores defendiam. Isso. Para Ribeira seria uma pessoa específica, um indivíduo singular, que só apareceria lá no fim dos tempos. Ah, entendi. Bem no final mesmo. E mais, por um período bem curto. Os textos que a gente tem mencionam especificamente 3 anos e meio, pouco antes da segunda vinda de Cristo. 3 anos e meio, um período bem delimitado. Exatamente. E essa visão batia de frente com o que era predominante entre os reformadores protestantes, né? Totalmente. A Confissão de Fé de Westminster, por exemplo, é bem clara nisso. Sim, eles identificavam o sistema papal, ou a figura do Papa mesmo, como o anticristo, uma força que eles viam como já atuante, sabe? Corrompendo a igreja ao longo dos séculos. Era uma acusação muito forte na época da Reforma. Defesa católica, ali no meio da Contra-Reforma. Uhum. Um contra-ataque teológico, né? Isso acabou, com o passar dos séculos, ganhando uma força enorme e se tornando a visão dominante em muitas correntes do cristianismo. Inclusive entre muitos protestantes e evangélicos hoje em dia. Exatamente. Uma verdadeira reviravolta histórica na interpretação profética, né? O material chama assim. É uma contextualização essencial essa da Contra-Reforma, porque ela é a chave para a gente entender a origem dessa interpretação futurista. Faz todo sentido. A Igreja Católica estava sob ataque teológico intenso dos reformadores, né? Que usavam essa identificação do papado com o anticristo como uma arma poderosa. Uma ferramenta de argumentação forte. Muito forte. Então, a proposta de Ribeira surge nesse cenário de embate intelectual. Ao projetar o anticristo para um futuro distante e reduzi-lo a um único indivíduo, Ele meio que desarmava essa acusação específica contra a instituição papal, certo? exatamente, ele fornecia uma maneira de neutralizar essa crítica protestante. Era uma estratégia teológica com implicações, assim, enormes. E qual foi a base bíblica que ele usou para sustentar isso? Onde ele se apoiou? A base bíblica que Ribeira mobilizou e que se tornou o centro dessa discussão toda está na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Ah, sim. Tessalonicenses 2. Passagem conhecida. Sim. Ali Paulo está acalmando os cristãos de Tessalônica, né, dizendo para não se agitarem achando que o dia do Senhor já tinha chegado. Certo. Não vos movais facilmente. Isso. E aí ele estabelece uma condição prévia. Esse dia ele escreve: não virá sem que antes venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Homem do pecado, filho da perdição. Termos fortes. Fortíssimos. E se tornaram cruciais para essa interpretação futurista. E o argumento de Ribeiro explorado nos textos que a gente tem focava com precisão, assim, cirúrgica nos versículos seguintes, né? Especialmente o 8. Qual seria o ponto-chave do versículo 8? É onde diz: e então será revelado o iníquo, este homem do pecado, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ah, destruição na vinda de Cristo. Exato. A lógica jesuíta destacada aqui é aparentemente simples. Se esse iníquo é destruído pela manifestação da vinda de Cristo, ele precisa ser alguém ou algo que surja imediatamente antes dessa vinda. Entendi. A proximidade temporal é o argumento. Isso não poderia ser o papado, argumentava Ribeira, porque era um sistema que já existia há séculos. Parecia uma refutação direta da visão histórica dos reformadores. Uma lógica aparentemente impecável, se você lê literalmente, né? Pois é. Mas essa simplicidade literal, como a gente vai ver, traz suas próprias complicações, né? Exatamente. A interpretação literal de Ribeira, focada nesse indivíduo futuro, começa a mostrar suas fissuras quando a gente olha para outras partes da mesma passagem. Qual parte especificamente? Um trecho particularmente desafiador é o versículo 4.
Ele descreve esse homem do pecado como aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Essa parte, assentar-se no santuário de Deus. Assim, essa frase é muito discutida. E muito usada. Essa frase, lida de forma estritamente literal, foi o combustível para uma teoria escatológica muito difundida, sabe? Especialmente em certos círculos evangélicos dispensacionalistas. A ideia da reconstrução do templo em Jerusalém. Exatamente. A ideia de que um terceiro templo judaico precisa ser reconstruído fisicamente em Jerusalém. Por quê? Porque seria nesse templo literal que o anticristo, como um homem literal, se assentaria, cumprindo a profecia. Seria o sinal definitivo da sua chegada. Isso, precedendo a volta de Cristo. O material que a gente analisou menciona, inclusive, a perplexidade que essa ideia causa em alguns grupos judaicos, né? Imagino. Eles se veem meio que como peças num tabuleiro profético cristão. Pois é, onde a reconstrução do templo deles é vista como um passo necessário para o cenário do fim dos tempos cristãos se desenrolar. Meio estranho, né? Complicado. Mas essa leitura literal se sustenta biblicamente. O que o material diz? Olha, o próprio material base questiona isso. Questiona se essa leitura literal do sentar-se no santuário de Deus ostentando-se como Deus se sustenta. E qual o argumento? Recorre-se a um exemplo forte do Antigo Testamento. A inauguração do tabernáculo lá em Êxodo 39:40. Certo, quando a glória de Deus desceu. Exato. Ali diz que quando a glória do Senhor encheu o tabernáculo, mesmo que Moisés, que tinha uma intimidade única com Deus, podia entrar. A presença era avassaladora demais. Exatamente. Então a questão levantada é: como um mero ser humano, mesmo que seja o anticristo, poderia literalmente se sentar no lugar mais sagrado, o espaço da presença divina, ostentando-se como Deus? Dentro da própria lógica bíblica sobre a santidade de Deus, parece difícil, né? Muito difícil. Um homem ocupando fisicamente o trono de Deus. Teologicamente, é problemático segundo essa análise. Esse é um ponto nevrálgico levantado na análise. É um nó. Com certeza. Alguém poderia argumentar, talvez, que Ribeira ou seus seguidores pensassem num templo, num sentido diferente, talvez uma grande catedral cristã com um trono de autoridade, sei lá. Sim, poderiam. Mas aí a gente cai em outra questão. Qual? A questão do método, também muito enfatizada nos textos. A consistência interpretativa. Ah, a coerência na forma de ler o texto. Isso. Se essa parte específica da passagem, o assentar-se no santuário de Deus, dificilmente pode ser tomada literalmente sem criar essas tensões teológicas. E como justificar a insistência em interpretar literalmente o resto da passagem? Tipo, o homem do pecado ser um indivíduo específico e futuro. Exatamente. A análise sugere que não dá para aplicar um método literal de forma seletiva, sabe? Só onde reforça um argumento preconcebido. Ou se busca consistência, ou a interpretação fica meio capenga, né? Fica fragilizada, precisamente. E é nesse ponto que as interpretações simbólicas alternativas que o material explora ganham força, justamente por buscarem essa consistência interna à luz de outros textos bíblicos. Certo. E quais seriam essas interpretações simbólicas? Bom, a primeira abordagem simbólica entende que o santuário de Deus, ou templo de Deus, mencionado por Paulo em Tessalonicenses, não se refere a um edifício de pedra e argamassa. Não é um prédio físico. Não. Baseia-se no uso que o próprio Paulo faz dessa metáfora em outras cartas, como em 1 Coríntios 3,16, onde ele diz aos cristãos: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ah, o templo como os próprios crentes, a igreja. Exato. O templo aqui são os próprios crentes, individualmente e como corpo coletivo da igreja. E se o templo são os cristãos, o que significa o homem do pecado sentado nesse templo?
Aí o significado muda completamente, né? Não é um ditador global num templo reconstruído em Jerusalém. Certo. É, sim, um símbolo poderoso da iniquidade, da apostasia, aquela grande rebelião espiritual mencionada no início da passagem, da infidelidade que se infiltra e se instala nos corações dos que professam a fé, ou na própria comunidade cristã que se desvia da verdade. Então seria uma profanação interna, a mistura do sagrado com o profano dentro da própria igreja. Exatamente. O alerta de Paulo nessa leitura seria sobre um engano teológico e espiritual massivo, uma subversão de valores vinda de dentro do cristianismo, não necessariamente de fora. O perigo vindo de dentro, não um invasor externo. Interessante. Uma corrupção interna. Essa é a ideia. E tem a segunda interpretação simbólica principal, também detalhada nos textos. Qual seria? Essa estabelece uma conexão direta entre essa passagem de Tessalonicenses e as profecias do livro de Daniel. Especificamente, as visões sobre um poder chamado chifre pequeno, ou ponta pequena, lá nos capítulos 7 e 8. Daniel 7:8. Sim, os reformadores faziam muito essa conexão. Faziam mesmo, e não é à toa. Os paralelos são impressionantes. O poder descrito por Daniel é um poder que surge sutilmente, mas cresce e se exalta arrogantemente. Cresceu até contra o príncipe do exército. Isso, persegue o povo de Deus, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo. Tenta arrogantemente mudar os tempos e a lei. Daniel 7:25. Marca registrada desse poder. E interfere na adoração a Deus, removendo o sacrifício diário ou contínuo, né? Uma referência ao ministério sacerdotal, e profanando o santuário, como diz em Daniel 8:11. É uma descrição bem detalhada de um poder usurpador. Muito. Para os reformadores e para essa linha interpretativa, o chifre pequeno de Daniel e o homem do pecado de Tessalonicenses eram duas faces da mesma moeda simbólica. O mesmo poder, descrito de formas diferentes. Sim. Representavam um sistema de autoridade religiosa que eles identificavam historicamente com o papado medieval e pós-medieval, que, na visão deles, tinha usurpado as prerrogativas únicas de Cristo. Mas como essa usurpação aconteceria na prática, segundo essa visão? Ao desviar o foco do ministério sacerdotal contínuo e real que Cristo realiza no santuário celestial. Aquele descrito no livro de Hebreus, né? O verdadeiro centro da adoração. Terrestre, paralelo e substituto. Um sistema humano no lugar do divino. Isso, esse sistema terrestre envolvia templos físicos como centros de poder, uma classe sacerdotal humana agindo como mediadores obrigatórios entre Deus e os homens. A confissão auricular, as penitências. E o Papa se posicionando como vigário de Cristo na Terra, reivindicando a autoridade divina, perdoando pecados, alterando doutrinas e mandamentos bíblicos. Então, o ato de assentar-se no santuário de Deus, nessa visão, não é literal. De forma alguma. Não é sobre ocupar uma cadeira literal, mas sobre essa usurpação sistemática da autoridade do ministério espiritual de Cristo. É colocar um sistema humano no lugar que pertence somente a Deus na sua igreja. Isso realmente amarra a questão da consistência interpretativa que a análise defende, né? Aquele princípio do sola scriptura. Exato. Entendido aqui não só como a escritura somente é a autoridade final, mas que a própria escritura deve ser a chave para interpretar a si mesma. Comparando Daniel, Tessalonicenses, Hebreus, buscando um significado coerente. Sob essa ótica simbólica, então, tanto o templo quanto o homem do pecado não apontam primariamente para um evento futuro isolado. Não. Apontam para um sistema de engano religioso com raízes históricas profundas. E que, na visão dos reformadores, já estava em plena operação. Exatamente. O material que a gente tem posiciona, então, a interpretação futurista de Ribeira como algo que, bom, seja qual for a intenção original, acabou funcionando como um desvio de foco, né? Um desvio, tirando os olhos desse sistema que a reforma considerava o cumprimento da profecia. E as consequências teológicas dessa mudança de foco? O material fala sobre isso? Fala sim, e são vastas.
Um dos perigos apontados é bem prático, na verdade. Qual seria? Se os cristãos ficam excessivamente focados em esperar um anticristo literal, sabe? Um super vilão que vai surgir lá no futuro. Podem acabar não percebendo problemas presentes. Exatamente. Podem negligenciar ou ficar cegos para as sementes de iniquidade, as doutrinas e práticas antibíblicas que podem estar presentes agora. Talvez até no seu próprio meio ou nas suas próprias crenças e práticas. Faz sentido. Olhar muito para o futuro e esquecer do presente. O material cita até exemplos concretos dessas sementes ou doutrinas que considera problemáticas à luz da reforma, claro. Como quais? A ideia de que a salvação pode ser obtida ou mantida por obras humanas, o uso de penitências como forma de expiação, a necessidade de confissão auricular a um sacerdote como intermediário para o perdão divino. Coisas que a reforma combateu diretamente. Sim. E menciona também uma distorção do conceito de graça, às vezes chamada de graça abrangente ou graça barata. Aquela que minimiza a necessidade de mudança de vida. Isso. Minimiza a necessidade de santificação pessoal, de obediência aos mandamentos de Deus, de uma transformação real de vida como fruto da fé. É um lembrete daquela tensão bíblica, né? Justificação pela fé, mas a fé que age. Crucial. A justificação é somente pela fé em Cristo, mas a fé que justifica nunca está só. Ela é viva, ativa, produzindo necessariamente frutos de obediência e santidade. Ignorar esses desvios presentes enquanto se espera um inimigo futuro seria um erro grave, segundo essa análise. Entendi. E tem mais alguma camada de interpretação nesse material? Tem sim. Uma camada adicional de interpretação simbólica que o material menciona brevemente, quase como uma nota de rodapé escatológica. E o que seria? Também representar uma manifestação final e intensificada do próprio poder satânico. Como assim? Uma personificação do mal no final. Talvez. Seria a cartada final de Satanás, uma tentativa desesperada de engano, talvez até personificada de alguma forma, imitando a vinda de Cristo para tentar ludibriar, se possível, até mesmo os eleitos. Pouco antes da intervenção definitiva de Deus. Exato. Isso não contradiz a ideia do sistema histórico, mas acrescenta uma dimensão de clímax final ao conflito cósmico, sabe? Uma intensificação no fim. Entendi. Então, se a gente junta as peças que o material nos deu até agora sobre esse ponto específico, a gente testemunhou uma jornada interpretativa notável, né? Com certeza. Uma mudança radical. A figura do anticristo, vista pela reforma protestante como um sistema de poder religioso e político, já atuante na história, Foi redefinida a partir da proposta do jesuíta Francisco Ribeira. como primariamente um indivíduo específico, confinado a um breve período no futuro distante. Uma projeção para o futuro. E essa mudança, que nasceu como uma resposta teológica ali no meio da Contra-Reforma, transcendeu seu contexto original e, como a gente viu, acabou por moldar significativamente a escatologia popular de muitos cristãos séculos depois. Impacto duradouro. Não foi só uma questão acadêmica, né? As implicações sobre como se lê a profecia, como se entende a história da igreja e como se percebem os perigos espirituais no presente são, como a análise demonstra, profundas e duradouras. Sem dúvida, afeta a prática da fé no dia a dia. A análise sobre esses temas complexos e suas ramificações históricas continuará na sequência.